AVA, eu coloquei lá os slides da aula de hoje, e ele vai ser um pouquinho do conteúdo que a gente vai revisar na semana que vem, porque alguns alunos ainda estão entrando. Então, a gente corre o risco de ter algumas pessoas que ainda vão entrar e como vão cair de gaiato, fica mais fácil, então, daí de estar revisando um pouquinho a matéria de hoje. Não se assustem, caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, aparece bastante conteúdo, mas a minha intenção é trazer para vocês, assim, o conhecimento mais fácil e prático possível. Então, quero ver se a gente consegue também fazer alguma atividade prática no laboratório, né? E daí vai ser bacana a gente poder colocar em prática o que a gente aprendeu, alguma coisinha, principalmente relacionada à análise da microbiologia no alimento. Né? Então, ele tem esse nome de análise dos alimentos. A gente vai ver bastante coisa relacionada tanto à produção, quanto à composição do alimento, as suas funções dentro do organismo, né? Não só matar a fome, mas tudo bem, além disso, que ele dá energia, ele fornece todos os componentes para a gente formar as nossas células e toda a nossa estrutura. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade de escrever no chat, tá bom? Hoje eu não vou pedir para cada uma falar um pouquinho, deixar isso para a semana que vem, pessoalmente fica melhor, né? Então, se vocês quiserem ficar com a câmera desligada, não tem problema não, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela, e caso o pessoal vá entrando, a gente dá uma paradinha no slide para deixar eles entrarem na sala também. Então, deixa eu iniciar aqui o compartilhamento da tela, que a gente já começa. Vamos ver se está compartilhando. Então, o material já está disponível no AVA, os slides, e também eu vou estar disponibilizando para vocês, eu vou até abrir aqui para vocês já verem, ó. Então, tem essa primeira parte aqui que é a apresentação da disciplina. Não sei se vocês já têm acesso, eu vou até colocar aqui para vocês o link da nossa disciplina, está aqui no nosso chatzinho do lado. Então, quando vocês abrirem, ele vai ter a apresentação da disciplina, tem o nome da professora, falando um pouquinho do objetivo, o que a gente vai aprender. E aqui está a parte mais interessante. Então, tem um laboratório de análise e tem os alimentos. Os alimentos, todos os possíveis variados. Aqui, todos naturais, a gente não nota nenhum processado a princípio, né? Ainda estão in natura aqui. Então, tem carne, as proteínas, né? Temos os carboidratos, frutas, legumes, verduras e assim por diante. Então, essa é a apresentação da disciplina, e aqui depois, logo do ladinho, na aba, vocês têm acesso à aula, então, onde eu vou sempre estar disponibilizando para vocês o slide, e da aula de hoje, eu vou também estar disponibilizando um linkzinho com a gravação, então vocês vão poder acessar essa aula depois também, se alguém perder, se algum colega não conseguiu, perdeu o comecinho da aula ou não viu a aula inteira, vocês podem avisar que está ali disponibilizado. Então, eu vou aqui colocar a tela cheia. Depois, qualquer coisa, se vocês não verem a tela cheia, vocês podem abrir o microfone, tirar dúvida, me perguntem, tá bom? Fiquem à vontade para... Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Está ali um slide de análise? Sim, está aparecendo. Então, tá bom. Obrigada. Ainda bem que vocês estão conversando. Então, tá joia. Eu sou a professora Stephanie, sou formada em Química Ambiental e Engenharia Ambiental também, e finalizei agora no passado o meu doutorado também na Engenharia Ambiental. Então, só permitir aqui mais uma colega entrando no nossa sala. Eu achei bacana que a maioria aqui, se eu não me engano, somos todas meninas, eu acho que não tem ninguém, não tem nenhum homem nessa nossa disciplina aqui. Deixa eu ver os usuários inscritos. Ó, a gente tem Sandra, Mariane, a Ana, Karine, eu, Yasmin, Eduardo e Camila. Só a mulherada mesmo. Tá bom? Então, fiquem à vontade para a gente ir conversandinho. Então, aqui, o nosso... vou fazer essa apresentação depois, de novo, pessoalmente, na semana que vem. Então, lembrando que a aula de hoje é virtual, mas semana que vem a gente vai poder estar conversando, então,
pessoalmente, né? Então, eu vou conhecer um pouquinho mais de vocês, quem trabalha na área já, está fazendo estágio, né? O que vocês almejam com o curso e até mesmo com essa disciplina, se alguém quer aprender alguma coisinha mais específica. Então, a gente vai estudar a química e a bioquímica dos alimentos. Então, a gente vai ver tanto a parte estrutural, o que é um carboidrato, o que é um lipídio, o que é uma proteína, e vamos ver a parte da bioquímica, que está relacionada, então, a como que o nosso corpo responde àquele determinado nutriente. Então, a gente vai aprender, assim, se o nosso fígado, por exemplo, ele vai receber aquele alimento, como que ele vai degradar, ele vai estar distribuindo para os outros órgãos. Vamos ver as propriedades químicas e transformações. Então, principalmente a variação do pH, a gente sabe que quando se alimenta, a primeira coisa que tem é a degradação desse alimento. Então, tanto na saliva, quanto no suco gástrico, no estômago, a gente já encontra um pH bem ácido, que são pHs, né, com valores abaixo do 7, e fazem, então, essa degradação, transformando aquela macromolécula, aqueles pedaços, né, da comida mesmo, em moléculas menores, que posteriormente vão sendo utilizadas por todo o nosso organismo. Então, vamos aprender de carboidratos, proteínas, lipídios, vamos ver vitaminas, sais minerais e também outros aspectos, as reações químicas, enzimáticas, então a degradação, a gente chama isso então do catabolismo, vamos ver o que é catabolismo, o que é anabolismo, nosso metabolismo. Hoje a gente sabe assim que tudo que a gente come, ainda mais depois dos 30, começa então já a dar uma resposta rápida no corpo, tanto a falta quanto o excesso de alguns alimentos. Então, se você come muito doce, tem uma propensão de ter um problema, então, de diabetes, que a glicose está muito alta no sangue. Se você come muitos alimentos gordurosos, processados, corre o risco do colesterol estar alto, né? Se você não se alimenta de frutas, alimentos assim mais saudáveis, verduras e legumes, corre o risco de ter falta, né, dos sais minerais, falta também dos bons carboidratos, dos lipídios bons também. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Vamos ver o que acontece com o organismo depois da morte. Então, quais são as alterações químicas, também é isso. E vamos aprender uma parte bem bacana, que é a microbiologia dos alimentos. Então, por exemplo, se você está num restaurante, você tem um restaurante, você tem que ter todo cuidado nessa parte, por exemplo, da microbiologia dentro do restaurante, na cozinha, se é um buffet, as pessoas que estão passando ali vão se alimentar daquele alimento. Hoje em dia, vocês devem ter visto até que nos restaurantes, mas por causa do coronavírus, né, existe uma preocupação com a microbiologia dos alimentos, assim, ferrenha. Tanto é que você coloca uma luva plástica, né, você só pode se servir ali, é claro, se você é destro, né, com a mão direita, então com uma mão você se serve, na outra você está segurando o prato, e nisso ele já tem esse cuidado com a contaminação pelo coronavírus. Mas a gente não vai ver só a parte de coronavírus, vamos ver também outros micro-organismos, fungos, bactérias que podem também ficar no alimento. Então, também, principalmente às vezes, alguns alimentos como os grãos, eles vão ficar armazenados em silos. Então, se ele fica parado de acordo com a umidade, temperatura, pode ter uma proliferação de fungo e isso depois, quando a pessoa vai se alimentar, ter algum problema. Então, a gente vai ver isso. Contaminação, deterioração, doenças que podem vir disso, né? Então, sempre isso já vinha de conhecimento da família, né? Minha tia era enfermeira e ela já falava pra gente, ó, se algum alimento tá fungado, não tem essa de você cortar um pedacinho, o que tá mais esverdeado, tá com um fungo e come o resto. Ela falava não, por quê? O fungo, ela tem a estrutura de liberar os poros. Então, principalmente, por exemplo, no pão, ele espalha aqueles poros, inclusive em pontos onde você, a olho nu, não consegue ver que está contaminado também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é uma fonte também de veiculação de alguma doença. Então, pelo alimento, você pode se contaminar. Quantas coisas a gente também não vê que tem que lavar bem as frutas, lavar as verduras, colocar o cozimento adequado. Quando você já cozinhou, né? Por exemplo, cozinhei muito feijão, o que eu vou fazer? Vou pôr no congelador, porque se deixar na geladeira ou se só deixar no fogão, você vai ver que no outro dia, pronto, já prolifera ali as bactérias, fungos e a gente já fica com o alimento, então, contaminado.
Então, a gente vai ver isso também. Então, não confundam, assim, nossa, mas é uma mistura ali de bioquímica com nutrição e microbiologia. Essa disciplina é assim mesmo, ela é um apanhado de tudo. Então, o que vocês quiserem também trazer de novidades, contar a experiência de vocês mesmos, podem ficar à vontade para falar, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu abri uma caixinha de leite e encontrou lá, né, um bicho, né? Quantas pessoas às vezes não acontece isso, né? Abre e encontra pedaço de insetos, às vezes até uns ratos, então a gente vê, opa, tem alguma coisa errada, que no próprio invase, que é quando eles colocam a embalagem do alimento, também já veio ali contaminado. Então a gente tem que ter um controle dessa qualidade dos alimentos, né? Não só pelo sabor, pelo odor, mas também com essa característica microbiológica lá. Vamos ver técnicas, como que eu vou detectar. É claro que algumas são fáceis de ver, você abriu ali o leite ou o iogurte, tem um cheiro de azedo, opa, tá estragado. Vai colocar o ovo também, né? Quebrou o ovo, se ele também tá com cheiro ruim, que tem aquela característica do odor de ácido sulfídrico, né? Que inclusive é o nome ele é chamado do ácido que tem o cheiro do ovo podre. Então, também você já sabe, não, aquilo ali não tá bom. Então, a gente já consegue detectar algumas coisas apenas olhando ou sentindo o cheiro. Mas a gente vai estudar também algumas técnicas mais a fundo para poder ver que tipo de micro-organismos a gente tem lá. Então, nosso objetivo é promover o conhecimento sobre vários métodos de análise dos alimentos e também apresentar para vocês o que nós temos nos alimentos, que são as biomoléculas, que são importantes dentro do aspecto químico, bioquímico, é ela que vai formar nossas células, então forma tecidos, músculos, órgãos. Para o nosso organismo estar funcionando bem, a gente precisa ter uma alimentação boa, então a gente vai aprender tudo isso e vamos ver um pouquinho da microbiologia que tem nos alimentos também. Nem sempre um fungo é ruim, né? A gente sabe que em casos de pasteurização, o iogurte mesmo, a própria fermentação do alimento é boa também, né? Forma cachaça, forma iogurte, o vinho, né? A gente também tem alguns micro-organismos que são amigos, né? É a mesma coisa a gente falar das biomoléculas e lembrar, por exemplo, dos lipídios e já pensar na gordura e pensar que o corpo vai ficar acima do peso e que o colesterol vai estar alto. A gente tem uma parte sim, que é ruim ter a gordura, mas existe a parte também dos lipídios que são bons, principalmente eles que são formadores de parte das nossas células neurológicas. Então, a gente tem o neurônio, e uma das partes do neurônio é chamada de bainha de mielina, e essa parte ela tem bastante lipídio, bastante gordura, e ela é importante também. Né? A nossa pele mesmo, né? A epiderme, ela tem que estar um pouco oleosa, porque se ela ficar muito seca, ela fica propensa a ter rachadura, machucar os lábios, ainda mais agora no frio, que fica, né, mais enrijecido assim, a pele fica mais seca, a boca racha, daí sangra, machuca. Então, nisso a gente entra também, opa, então é importante ter uma gordurinha, né? A nossa gordurinha também nos protege agora no frio, que tá muito gelado, então a gente tem essa camada que propicia que a nossa temperatura seja armazenada também. Então, tudo tem os dois lados. Temos os micro-organismos bons e os ruins, e temos as gorduras boas e ruins, carboidratos, da mesma forma, a gente vai aprender um pouquinho deles. Aqui está o conteúdo programático, não se assustem, porque vai ser para o semestre inteiro. Então, a gente vai analisar os alimentos, vamos ver métodos de como analisar, como que eu vou mostrar, o que eu vou ver neles. Eu vou ver umidade, minerais, lipídios, carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas, sais minerais. Vamos ver o que acontece com a alteração ao longo do tempo. Então, como que vai dando a biodegradação, né? Tanto natural quanto dentro do organismo. Dentro do organismo é a nossa digestão, mas fora os alimentos apodrecem com o tempo. A gente já sabe que deixa o alimento parado lá, com o tempo ele vai se deteriorar sozinho também. Vamos ver sobre o controle da qualidade e como fazer a detecção através de várias técnicas para verificar os micro-organismos. Então, é um conteúdo bem amplo, né? Mas vai ser um conteúdo bacana, porque eu vou trazer para vocês, assim, um aspecto um pouco mais prático, não ficar uma coisa apenas teórica, né? Então, aqui temos a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Alguns livros temos na biblioteca, mas eu sempre vou estar disponibilizando para vocês materiais, slides,
vocês vão ter sempre a par, assim, né? Tanto no AVA eu posto para vocês, se quiserem também eu verifico de passar por e-mail, então vocês vão ter bastante material para estar estudando e vendo tudo, tá bom? Então aqui, ó, só lembrando para quem entrou depois, olha aqui, no nosso chat do ladinho eu já trouxe para vocês o link da aula, e quando vocês apertam no link da aula, vocês vão aqui na nossa aula, a aula 1, já temos aqui os slides, então a aula de hoje já está ali. Acabando a nossa aula, eu já vou conseguir baixar o vídeo dessa gravação e também disponibilizo para vocês. Eu vou iniciar agora, então, a aula 1. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir me perguntando. Como eu comentei com vocês, não quero me estender demais, mas essa é a forma que, então, a gente vai estar trabalhando. Outra coisa bacana também, que acho importante falar antes de iniciar a aula, é questão de como que vai funcionar a prova e trabalho, tá? Normalmente, então, eu vou até colocar aqui do ladinho, a prova, ela vale 7, tá? E os trabalhos, normalmente eu faço mais de um, eles valem 3. Então, quem faz o trabalho, garante a nota ali, fica tranquilo para não precisar de muita nota para a prova, né? Os trabalhos, normalmente eu divido de 2 ou 3, são trabalhos mais simples, mas um trabalho que eu sempre faço é trazer para vocês um questionário antes da prova. Então, assim, meu Deus do céu, era muito conteúdo, como que eu vou me preparar? Antes da prova, eu faço uma aula de revisão com vocês, de todo o conteúdo, trazendo os pontos mais importantes, e também faço esse trabalhinho, que é um questionário para vocês se prepararem com o que pode vir na prova, que tipo de pergunta, qual que é o enfoque que a professora está trazendo para vocês. Então, na aula da revisão já vai ficar mais fácil de saber o que eu vou perguntar, e com o trabalho, então, melhor ainda para vocês se adaptarem, ainda mais porque semana de prova a gente sabe que ela é lotada, é todo dia com prova, então às vezes é muito conteúdo, então para vocês não ficarem tão preocupadas, eu vou falar assim, né, no feminino, já que estamos só em meninas aqui, mas então eu sempre vou estar apresentando para vocês esses materiais para facilitar o conhecimento, tá bom? Caso tenham alguma dúvida, reforço de novo. Pode abrir o microfone, manda um áudio que a professora escuta, ou escreve alguma coisinha aqui no chat do lado, que dali eu já vejo e respondo vocês. Vou iniciar então aqui a aula 1, voltar para o compartilhamento. Então, a primeira parte é sobre análise dos alimentos. O nosso primeiro ponto que a gente pode aqui estar falando é o que é isso, análise dos alimentos. O nome mesmo diz, eu vou analisar, eu vou verificar o que eu tenho no alimento. Eu vou ter informação sobre as variedades, né, suas próprias características, composições, valores nutricionais, as propriedades físico-químicas e também a segurança dentro do aspecto da microbiologia. Então é aquele velho papo de nutricionista, né? Eu não sei se alguém é nutricionista, vai em nutricionista, tem alguém na família que é, né? Mas com certeza vocês já ouviram falar que o mais importante é a gente ter o nosso prato de comida assim bem colorido, com carnes, dar preferência pela carne branca, ter sempre uma salada, né? Frutas, verduras e legumes sempre à disposição, porque eles têm valores nutricionais muito importantes. Quando a gente fala de propriedades físico-químicas, a gente entra tanto no ponto, por exemplo, de falar que aquele alimento ele é mais ácido, se ele é mais básico. Então, a gente já sabe, se a pessoa tem, por exemplo, problema no estômago, gastrite, ela tem uma acidez própria já. Existem alguns alimentos que ela vai ter que buscar evitar, né? Então, para que ela vai sempre utilizar limão, laranja, outros produtos assim que vão poder, o vinho mesmo, ele é ácido, café com leite, por incrível que pareça, é ácido também. Então, aquilo vai atacar um pouco mais o estômago dela. Então, ela já vai ter que saber, opa, então esse é o tipo de alimento que eu não vou comer. Quando a gente fala na questão de segurança, então, propriedades microbiológicas, ela já sabe, eu vou comer uma fruta, vou comer com a casca mesmo, eu tenho que lavar. Não só aspectos assim, porque hoje veio do mercado, várias pessoas manipularam, tem a questão do coronavírus, que agora chega do mercado e coloca álcool em tudo, né? Algumas casas, não digo todas, né? Mas assim, esse cuidado de lavar o alimento, lava a mão antes de se alimentar, ele já é básico, todo mundo já desde criancinha escuta
esses processos. Lava a mão, vai evitar, então, descontaminar. Um ponto importante também que a gente entra quando a gente fala dos alimentos, não é só a questão de ter micro-organismos em volta do alimento, né? Mas também de ter ainda resquícios dos herbicidas, pesticidas que foram utilizados nas hortas. Então, é claro que existem aquelas pessoas que dão preferência para uma agricultura mais familiar, uma agricultura orgânica, aquela agricultura livre dos agrotóxicos. Então, de qualquer maneira, mesmo assim, tem que lavar o alimento, tem que tomar cuidado, né? Mas quando a gente fala de lavar o alimento, é também para tirar essa camada dos próprios pesticidas que ainda podem estar ali no alimento, tá bom? Um dos alimentos que a gente mais vê casos que ainda tem pesticida e a pessoa, se não lavar, corre o risco de se contaminar ao longo do tempo, é o tomate. Então, o tomate, pessoal, normalmente, claro que tem pessoas que tiram a casca, mas a grande maioria que eu conheço come com casca o tomate também. Então, o pesticida pode ainda estar ali, para deixar ele bonito, vermelhinho, brilhante. Então, às vezes, ainda tem essa necessidade de você lavar bem, não só por questão de tirar os micro-organismos, mas também para tirar qualquer resquício desses químicos que estavam ali no meio. Mas para que serve eu analisar o alimento? Ele serve, então, para conhecer a composição química do alimento, saber valores alimentícios, calóricos, propriedades físico-químicas, toxicológicas, e também verificar se tem algum adulterante, contaminante, alguma fraude. O que seria isso, então? Vocês já devem ter visto exemplos que o pessoal, às vezes, vai analisar o leite e descobre, nossa, não tem só leite aqui. Ele fala assim, tudo bem, tem conservante. Ele fala, mas não só isso. Esses últimos dias teve as notícias, né, que realmente apresentou que além do leite tinha hidróxido de sódio, totalmente corrosivo para as pessoas. Então, quem tomou aquele leite teve problemas, né, no gastrointestinais por causa do pH, que corroeu ali, né, o pescoço, sentiram queimar e acharam que o leite estava com gosto esquisito. E depois, quando foram investigar, eles analisaram que a empresa, na hora de envasar os produtos, ela tinha parado toda a produção, limpado todos os produtos, né, todos os equipamentos, mas ainda não tinha retirado bem os produtos químicos. Então, uma parte com hidróxido de sódio, né, aquela soda cáustica, ela entrou junto com o leite, foi envasado e entrou para o consumidor. Então, tem esse risco também. Vocês já devem ter ouvido falar da adulteração de gasolina, né? O que o pessoal põe? Põe mais água lá. Mesma coisa para alimentos. Quero que o alimento rende, às vezes colocam algumas outras coisas ali no meio que acabam, então, fazendo essa adulteração do alimento. Então, é importante fazer as análises para ver se realmente o que você está comendo é aquilo que eles estão prometendo. E, além disso, tem que tomar todo um cuidado. Hoje em dia, a gente sabe que tem várias embalagens escrito não tem glúten, ou, por exemplo, para pessoas que têm problema com lactose, né, que não tem aquela intolerância. Então, também é importante estar bem claro nas embalagens ali para evitar qualquer tipo de problema com relação a isso. E análise microbiológica, por quê? O que é isso? Ela vem para identificar, então, salmonela, streptococcus, clostridium e outros tipos de micro-organismos que a gente vai aprendendo um pouquinho, para trazer também o que pode vir de doença pelo alimento. Então, a gente sabe que até a água, ela é fonte de contaminação quando ela não está pura. Imagina, então, o alimento. Mesma forma, não lavei a mão, estou com a mão contaminada. Contaminei meu alimento, acabo me ingerindo, trazendo algumas doenças. E para nós que estamos dentro, então, da área de saúde, é muito importante a gente estar sabendo que, inclusive, o alimento, quando ele não bem higienizado, ele causa alguma doença. Então, a gente tem que ver agora o princípio. Então, vamos estudar os alimentos, vamos ver a sua composição. A primeira relação que eu vou ver é a bioquímica. O que é a bioquímica? Ela, né, na cozinha, a finalidade dela seria explorar a composição dos alimentos e todas as doenças que vêm desses componentes químicos. Nossa, mas vem doença do componente químico? Vem, como a gente estava comentando. Muitos lipídios, muita gordura, problema de colesterol. Muitos açúcares que vêm do carboidrato, né? Vem da onde? O que causa? Causa aqueles problemas da diabetes, a glicose muito alta. Então, outras séries também. Se a gente não se alimenta direito,
começa a trazer alguns problemas, alguns danos. Um ponto que é trazer para vocês que não é só comida, também entra na parte da água. Se você não está tomando a quantidade de água, né, de 2 litros, ou a quantidade que você faz o cálculo que você precisa para o seu organismo, você começa a sentir também falta de vários fatores, e um deles é problema de dor de cabeça também, é cefaleia. Então, tá com falta de água, tá sentindo dor de cabeça, pode ser um dos fatores. Toma água, espera um pouquinho para ver se realmente melhorou ou não. Caso não, daí você parte para o remedinho, mas às vezes só a dor de cabeça já é um sinal que o corpo está te dando ali que está faltando água. Outro ponto também, que é conseguir diferenciar aquela vontade de comer quando realmente é fome ou quando o corpo está com sede. Algumas pessoas conseguem ver claro, assim, minha boca está seca, estou com sede. Mas e quando o corpo pede, né? Nem sempre fica claro. A pessoa acha assim, nossa, mas eu acabei de comer e ainda estou querendo alguma coisa. Na verdade, às vezes o corpo não quer algo sólido, ele quer a água, o líquido ali para até mesmo ajudar na digestão no final. Então, isso é importante a gente ver. Os alimentos, então, eles têm um valor nutritivo importante para o homem. Tudo que a gente come, nosso organismo aproveita, o que ele não aproveita, depois ele excreta, mas ele serve para manter o nosso funcionamento do metabolismo do nosso corpo. E além disso, a gente pode falar que a bioquímica, ela é a ciência que vai estudar tanto a parte da estrutura, a formação e os processos químicos dentro do organismo. Então, para o meu organismo funcionar, eu tenho vários metabolismos aqui, né? Gastos energéticos, manter a temperatura, o meu sangue tem que correr, coração bater, então tudo isso depende de uma boa alimentação e dos nutrientes, tá? Para o nosso organismo, então, ser considerado estável, né, saudável e bem equilibrado, tem que ter uma alimentação boa. Agora a gente vai entrar então um pouquinho dentro da bioquímica, que ela estuda então principalmente as substâncias orgânicas, que são carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Esses são os principais componentes que a bioquímica vai estar estudando, e eu vou estar batendo no martelo para vocês, porque isso cai em prova, tá? Que seriam quais são os componentes orgânicos e os inorgânicos. Então, hoje a nossa primeira aula, conforme eu for repetindo para vocês em todas as aulas, vai ficando assim mais claro, né? Mas já de antemão, o que eu tenho para vocês? A gente tem 4 principais, que são as macromoléculas. As moléculas macro são aquelas maiores, que são os carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Eles são considerados orgânicos porque ele tem carbono na sua estrutura. Então, eles formam todas as nossas células, e daí a gente já sabe que célula forma tecido, tecido forma órgão, órgão sistema, e sistema todo o nosso organismo. Então, para nosso organismo estar bem, né, sadio, não doente, tem que estar com esse equilíbrio dos nossos metabolismos, e com isso a nossa alimentação tem que estar bacana também, suprindo as nossas necessidades. Então, o que é uma macromolécula? É uma molécula grande, por isso tem esse nome, macro. Ela é formada por 2 ou mais moléculas que são unidas, normalmente por pontes de hidrogênio, e as principais estão aqui, ó, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. A gente vai estudar cada um deles separadinho. Alguns vocês já viram, já estão acostumados de ver. Quem foi no nutricionista, vai no nutricionista, vai acabar ouvindo um pouquinho mais a fundo deles. E a gente vai ver tudo, metabolismo, como que alimento que eu tenho que ingerir para ter essas moléculas, o que acontece com o organismo, se elas degradam, como que acontece se a gente está com excesso ou falta dessa molécula também. Então, a gente vai ver isso. Primeiro lá, os famosos carboidratos, né? São ótimos, ainda mais agora no frio, ainda mais porque eles nos ajudam a nos manter bem, né? Mas quando a gente quer emagrecer, a primeira coisa que eles vão tentar cortar, né? Que eles já indicam pra gente reduz o pão, reduz o macarrão, massas, né? Batatas. Aí entramos com o nosso carboidrato. Por que a gente corta o carboidrato? Porque ele é das moléculas que são as progenitoras, vamos dizer assim, as geradoras dos açúcares. Então, a gente tem os carboidratos, que são moléculas grandes, que quando elas vão se degradando, elas se transformam em glicose e ácido pirúvico. O que é glicose? Açúcar.
Então, se eu quero emagrecer, uma das primeiras coisas que eles cortam corta o carboidrato. Então, é o arroz, batata, macarrão, o pão, é um dos primeiros que são cortados. Eles têm outros nomes também, vocês vão ver lá falar de glicídios, hidratados de carbono ou carbono hidratado. Só que quando a gente fala esse termo, glicídios, fica mais fácil de lembrar de glicose, de açúcar. Né? Então, lembre que carboidrato, glicídio, glicose e açúcar é tudo a mesma coisa, só vai mudar o tamanho da estrutura química deles. O que ele serve? Para nos dar energia. Né? Se você deixa de comer o pãozinho, deixa de comer o arroz, pronto, já sente uma baixa da energia no organismo. Então, isso aqui a gente já consegue ver de antemão que eles são importantes. É claro que o que não podemos fazer é comer em excesso os carboidratos, porque ele também acaba depois se acumulando no organismo e também traz problema de sobrepeso mais tarde. São macromoléculas, então, formadas por vários monossacarídeos. Então, a gente é dividido em três. Está aqui em negrito, glicogênio, amido e a sacarose. Vamos ver cada uma delas separada. A primeira aqui, o glicogênio. Olha o nome, gente, glicose, carboidrato. Aquela massinha de pão, macarrão, vai virar açúcar. Por isso que quem tem diabetes, não é só evitar o chocolate, o docinho, a balinha, não. Tem que cortar também ao máximo massas, macarrão, pão, lasanha, tudo isso porque vira açúcar também, vira glicose, e a gente sabe que quando a glicose está alta, ainda mais para os diabéticos é pior ainda, né? Então eles vão ter que depois estar mesmo aplicando a glicose para trazer o equilíbrio no organismo. Então a gente tem aqui esse formato do glicogênio, ela armazena energia nos animais. E o amido é o carboidrato que armazena energia nos vegetais. Então, se quer fazer a diferenciação entre eles, é que o glicogênio é para animal e o amido a gente vê nos vegetais. E a sacarose, ela é 2 sacarídeos, por isso que tem esse nome, que é o glicose com frutose. Frutose, o próprio nome diz, é o açúcar que tem na fruta. Então, a gente tem alguns vegetais também, cana-de-açúcar, beterraba, né? Então, o pessoal que às vezes vai fazer um suco verde, coloca a beterraba, sente que também ficou mais docinho, porque ele tem o próprio açúcar nessas composições. Ele vai armazenar tanto nos vegetais quanto nos animais. Então, o que a gente viu lá? Glicogênio, reserva de energia no animal, amido, reserva de energia nos vegetais, e depois a sacarose nos dois, reserva energia tanto nos animais quanto nos vegetais. Tá joia? Então, aqui a gente também tem alguns exemplos de bons carboidratos. Posso comer a torta direito? Também não, né? Mas eles são menos prejudiciais, porque eles demoram um pouquinho por mais degradar, eles dão aquela sensação de saciedade de mais tempo, né? Então, quais seriam os bons carboidratos que até um nutricionista falaria para você, olha, como que ele é bacana, em vez de batata, batata doce, aveia, então quinoa, lentilha, feijão, o arroz integral, ele entra como um bom carboidrato, né? Mandioca, mandioquinha, inhame, o próprio milho. Então, olha só como aqui a gente já tem aqueles carboidratos adequados. A aveia, ela é muito interessante também, porque além de ser um bom carboidrato, ela dá realmente aquela sensação de que você fica saciado mais tempo, então você não vai ficar com fome, né? Por mais que às vezes na ansiedade ali, tô morrendo de fome, tá friozinho, quero comer alguma coisa, se você come alguma frutinha com aveia, ele já dá uma amenizada no corpo, porque ele demora um pouquinho mais para degradar, e além disso, a aveia tem bastante fibras que são boas para o nosso organismo. A gente também vai ver alguma parte que vai falar só de fibras na nossa disciplina, então a gente vai ter uma aula disso também. Tá joia? Próximo ponto agora. Vimos os carboidratos, agora as proteínas, que é a paixão também de todos, né? É a carne, e nem sempre só a carne, porque podemos ter aqui no nosso grupo, inclusive, pessoas que são vegetarianas e também podem estar recebendo as proteínas da onde? Da soja, né? De outros compostos também. Ela é formada por peptídeos, né? Então a gente tem aqui que tem várias funções. Serve como função hormonal, então para a insulina, para o glucagon, as proteínas que vão entrar no nosso cuidado. A gente tem funções estruturais,
como colágeno, a queratina. Então, a pele boa, a unha forte, você vai conseguir através da proteína. Consegue proteína em queijo, ovo, carne. Então, a gente consegue também até algumas leguminosas. Ela é importante para que nos fornece as enzimas, que são aquelas substâncias que facilitam as reações químicas no corpo, tá bom? E além disso, é importante tanto para o transporte e armazenamento da hemoglobina. Então, a oxigenação no nosso sangue e também a ferritina para poder passar o ferro, auxiliar na cicatrização quando tem alguma ferida, ela é importante também, né? As proteínas, elas são formadas por vários aminoácidos, então olha só, a gente tem aqui essas estruturas que a gente chama de aminoácido, e quando você soma vários delas lá na base de 20, é aí que você forma a proteína. Então, o que você vê o pessoal está de regime ou começou a ficar mais marumbento, ir para academia? Eles vão aumentar o quê? Frango, né? Aumenta também ovo, porque eles precisam de proteínas para aumentar os músculos. Então, é importante, sim, ter uma alimentação bem rica em proteínas. Lipídios. Lipídios entra naquela que ele é o nosso amigo, mas também é um vilão. Quando em excesso, traz o colesterol ruim, mas os lipídios, quando na condição adequada, ela também é boa, facilita a nossa geração dos neurônios, então facilita o nosso sistema nervoso, para a memória funcionar bem. Quantas vezes vocês não escutam falar, precisa do ômega 3, né? Vai comer mais peixe, salmão, abacate, azeite de oliva, amêndoas, então tudo em quantidades menores, mas também são bem nutritivos. Então, a gente entra aqui nos lipídios com gorduras e óleos, eles são macromoléculas menores do que todas as que a gente está estudando, né? E são formados por ácidos graxos, que é as gordurinhas. Mas também, quando em excesso, acaba se acumulando no corpo, porque o corpo pensa assim, bom, eu não vou usar agora, mas é uma fonte de energia boa. Então, acumula. Então, infelizmente, se você come muitos lipídios ou muitos alimentos processados, gordurosos, acaba tendo um acúmulo no nosso organismo e dá um sobrepeso posteriormente. As funções dos lipídios. A hipoderme, presente nos animais, então essa parte abaixo da nossa derme, ela é importante. Como eu comentei com vocês, deixa a nossa pele, né, com essa sensação de hidratada, né, brilhosa. Também serve como canal sinalizador dos hormônios e também no hormônio do crescimento. Então, nozes, amendoim, chocolate, maionese, queijo, o coco, o abacate, todos eles têm lipídios. É claro que em vez do azeite de oliva, ele tem uma característica melhor, em vez do chocolate, você ir para o coco, então tem que ter esse cuidado. Tá joia? Então vamos lá, carboidratos, proteínas e lipídios. O último, orgânico, são os ácidos nucleicos. Vocês devem lembrar desse nome, de DNA e RNA, ele vem da onde? Lá do ensino médio, do terceirão, a gente aprendia que tínhamos ácidos nucleicos nas nossas células. Ela serve, então, para trazer as informações das nossas células. Ela fica no núcleo, então, trazendo tudo lá. Vai ter cabelo cacheado, vai ter cabelo liso, vai ser mais gordinho, magrinho, olho azul, olho castanho. Todas as informações do nosso organismo estão, então, gravadas no nosso DNA. Então, a gente tem aqui que ele é formado pelos ácidos nucleicos, fornece as nossas informações e armazena e transfere informações nas nossas células responsáveis. Temos os dois, DNA e o RNA, com aquele nome enorme de ácido desoxirribonucleico, o DNA, ou ácido ribonucleico para o RNA. Então, a gente tem aqui essa formação deles, né? Você vai perguntar isso, eu já nem lembro mais disso. Não se preocupem com nomes. A minha intenção não é trazer para vocês que vocês lembrem adenina, guanina, citosina. Não se preocupem com relação a esses nomes. O que eu quero mesmo é que vocês lembrem que faz parte das macromoléculas, os ácidos nucleicos, que temos o DNA e o RNA que guarda a informação do nosso organismo. É isso que eu vou pedir para vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui a estrutura dele. Temos um fosfato, a pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose. Pentose, porque ela tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E uma base nitrogenada. Esse daqui vai ser o DNA ou o RNA. O que vai mudar aqui é esse açúcar, essa pentose,
ribose é para o RNA e a desoxirribose é para o DNA. Então, muda lá do DNA, a gente tem a timina e no RNA a uracila. Os outros nós temos em todos os corpos. Então, ali, olha só, mudou aqui na parte da adenina, guanina, citosina, que são as bases nitrogenadas, certo? Para trazer as informações de cada um do nosso corpo. Aqui temos a desoxirribose e aqui a ribose, tá bom? Então, esse só é título de conhecimento para vocês lembrarem que já viram alguma coisa disso, né? Mas a parte importante mesmo, o que cai na prova, seria esse slide aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês até, ó. Slide 28. Vou até deixar aqui no chat para ficar mais fácil, ó. Nem é a prova ainda, mas eu já estou dando um spoiler do que vem pela frente. Não ligue que eu vou estar sempre auxiliando vocês nisso. Ó, isso cai na prova, isso é importante, isso não. Então, isso que eu quero que vocês lembrem. As moléculas orgânicas, quais são elas? As 5 principais. Carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas, que a gente vai ver também mais para frente um pouquinho delas. Temos lá a vitamina A, vitamina B, vitamina C, D e assim por diante, né? A vitamina C que a gente tem na laranja auxilia para o nosso sistema imunológico, a vitamina D que vem ali do sol, que você precisa também não só ficar num ambiente fechado, tem que também fazer as atividades, né? Então, a gente tem essa importância. E as outras biomoléculas agora, até deixei em vermelho aqui, para diferenciar inorgânicas, então a gente tem lá orgânicas e aqui as inorgânicas. São duas, né? De nome, fica mais fácil, que é a água e os sais minerais. Aqui tem as estruturas dos sais minerais. Então, por que chama de inorgânica? A título de curiosidade também. É porque na estrutura química deles não tem carbono. Se tem carbono, vira orgânica. Se não tem carbono, são inorgânicas. Então, o que é a água? H2O, tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Não tem o carbono. Então, é por isso que ele é considerado inorgânico. Mesma forma, sais minerais. Então, o que a gente tem aqui? Cálcio, cloro, cobre, ferro, iodo. O K é de potássio, Mg, magnésio, Mn, manganês, Na, sódio, né, no salzinho lá, fósforo, selênio, zinco, beleza? Então, todos eles são os nossos sais minerais. Hoje eu estou trazendo esse apanhado mais geral, mas a gente vai ver um pouquinho a fundo cada um deles também e a importância de cada um dessas biomoléculas. Então, primeiro, por que a água é importante? Além de falarem para vocês toda hora, beba 2 litros de água, tomem um cuidado. Todo o seu organismo funciona à base de água, ainda mais porque nossa parte de 70% faz parte da nossa composição do peso corporal. Então, a água é tudo. Comentei com vocês. Começou com dor de cabeça, às vezes pode ser falta de água. Toma água e vê se realmente não passou. Eu sou uma pessoa que tenho que lutar muito para tomar água, tenho dificuldade, não gosto, não fico tomando. Dá problemas, né? Dá problema de dor de cabeça, para o funcionamento do organismo também funcionar certinho. Então, tem que tomar esse cuidado. Hoje em dia, a gente tem inclusive até aplicativos no celular que de tempo em tempo ele vai marcando lá, beber água, ele vai te avisando. Então, também pode recorrer aos aplicativos que vai lá de tempo em tempo, lá, toma um copinho, toma uma água. Eu vi até que teve uma musiquinha que dizia 2 copos ao levantar, 2 copos antes de você dormir também, que ajuda a evitar com que haja derrames. Fala também, antes de se alimentar, toma água. Daí você se alimentou, espera um pouquinho, depois você toma água para não prejudicar também na digestão. Então, vai de cada pessoa. Eu confesso que sou uma dessas que ainda estou aprendendo a lidar, mas já me passaram também outras dicas, assim. Prof, coloca um limãozinho, joga uma frutinha, né? Dá uma saborizada nessa água, coloca uns cubinhos de gelo, isso já facilita que você consiga tomar mais água. Então, a água ela é importante, faz parte, então, do nosso organismo, 70% do corpo inteiro é água. Por quê? Onde que a gente vê? O sangue. Dentro do sangue, a gente tem o plasma, e o plasma do sangue, ele é uma composição, assim, de 80% para mais com água. Depois tem as hemácias, tem as outras partes celulares e também de composição do nosso sangue. Mas boa parte dele, do sangue, é a água também. Então, para
funcionar esse transporte de nutrientes, tem que estar adequada também a boa concentração de água no corpo. Então, a gente vê lá que a água, ela tem uma boa estrutura de ligação, a gente tem o oxigênio e 2 hidrogênios, só a título de curiosidade também, o oxigênio tem uma carga negativa, os hidrogênios positivos, então eles ficam grudadinhos, tem essa força entre eles bem forte, entre todas as moléculas, a ponte de hidrogênio, que é essa ligação que tem o oxigênio com o hidrogênio, é uma das mais fortes que tem, tá bom? Por isso que ela é chamada também por suas características de terem essa valorização da coesão, então pela força dessas moléculas, além de ser o nosso solvente universal. Quero fazer suco, gelatina, vai lá dissolver na água. Quero diluir determinada concentração que está muito alta, vai para a água também. Então, ela é nosso solvente universal. É claro que ela só dissolve compostos polares, né? Qual que não dissolveria? O óleo, por exemplo, né? Que daí ia formar 2 fases, o óleo em cima e a água embaixo. Mas, de maneira geral, se eu quero misturar, diluir, eu posso utilizar a água, que ele é uma boa composição de solvente universal, tá bom? Além disso, a água é responsável pelo transporte de várias substâncias. Como eu comentei com vocês, o plasma sanguíneo, então o plasma do sangue, vai então estar passando todos os nutrientes para o nosso organismo inteirinho. Então, é muito bacana isso. Você acabou de fazer a digestão, eles passam algumas macromoléculas, né, e menores também micromoléculas para o fígado. O fígado participa de mandar essa distribuição dos nutrientes para o corpo inteiro. Então, através do sangue, tá bom? E além disso, a água é importante porque ela participa da regulação térmica. A gente sabe que tem que manter a temperatura de 36 graus Celsius ali, 37. Começou a passar lá para 38, 39, estado febril, perigoso para o organismo. As moléculas se agitam demais, algumas proteínas desnaturalizam. O que é isso? Elas ficam como se fossem amolecidas. Você perde as suas proteínas também. Então, isso já dá problemas maiores. Outros problemas que a gente também pode ter é quando a temperatura abaixa, daí a hipotermia. Também pode levar em casos até mesmo da morte, né? A pessoa congela, o metabolismo ele dá uma baixada excessiva e também não funciona bem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, ainda mais agora em questão dessa temperatura tão baixa, se manter agasalhado. Infelizmente, a gente tem moradores de rua que alguns acabam até, não só humanos, mas também animais, acabam morrendo por causa da temperatura muito baixa, que dá a hipotermia, tá bom? Então, além da água, o que a gente tem mais de composto inorgânico? Sais minerais. Então, a gente tem lá o cromo, selênio, potássio, magnésio, né? Vários deles aqui. Sódio, ferro, cobre, zinco, cálcio, P é de fósforo e o S de enxofre. O que eu vou trazer para vocês, os principais aqui, que é o caso, por exemplo, do potássio, que quando o homem vai ficando mais velho, ele tem falta de potássio, então é comum os homens terem problemas com cãibra. Eles têm essa dificuldade de absorção do potássio ao longo da idade. Então, tem que comer o quê? Que a gente sabe, tá com cãibra, come banana, né? É claro que também tem aqui o ovo, também pode entrar para fornecer o potássio. E para a mulher, é mais comum que ao longo do tempo ela comece a adquirir dificuldade de absorver o cálcio. Então, as mulheres, né, ainda mais idosas, vocês já devem ter ouvido falar de casos de osteoporose, então o osso fica mais fraquinho, precisa então se alimentar com alimentos ricos em cálcio, leite, queijo, e se mesmo assim não consegue absorver, é recomendado então que vá para aquelas medicações que vão estar repondo esses nutrientes que faltam. Elas são importantes tanto da parte da vitamina, que são orgânicos, quanto os sais minerais, que são inorgânicos. Então, essas vitaminas de A a Z, outras fontes nutricionais também, a gente pode estar recorrendo para facilitar caso o corpo tenha dificuldade de absorver, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês essa representação. Eu não vou entrar muito a fundo nesse slide aqui, é mais para vocês verem que a gente tem uma série de sais minerais, então cálcio, fósforo, magnésio, e todos eles participam com alguma função no organismo. É esse o enfoque da nossa disciplina. Por que eu vou analisar o alimento? Por que o alimento é importante?
Porque ele participa de vários pontos. Então, o que a gente estava falando aqui? Ó, do cálcio, né? Na mulher também, que quando vai ficando mais idosa tem dificuldade, porque ela participa lá na constituição do tecido ósseo. Então, para o osso não ficar muito fraquinho, a pessoa cai, já quebra o osso, né? Trinca a bacia, dá vários problemas assim, ela vai recorrer, então, a fontes de cálcio. Então, a gente tem o leite, que a gente comentou, leite, cálcio, né? Queijo, perdão, mas também podemos encontrar no brócolis, espinafre, né? A mesma coisa aqui, ó, o potássio, que a gente estava falando que daí no caso dos homens, dá a participação dentro do mecanismo da contração muscular, então se dá uma dor a mais é aquela cãibra, ainda mais cãibra noturna, que daí você tem que levantar da cama e fazer o exercício de alongamento para o músculo voltar para o local. Também a gente vê principalmente o pessoal falando que come banana, mas também pode recorrer ao tomate, laranja. Então, olha só como o alimento facilita no nosso metabolismo e com uma função, então, de equilíbrio para o organismo. Então, aqui tem outros compostos, né, outros minerais, que também a gente pode estar sempre e conversando um pouquinho sobre eles. Né? Mas eu não vou me atentar tanto a eles hoje. O meu objetivo é trazer mais a disciplina para vocês e vamos ver um pouquinho mais agora da bioquímica. Por que é tão importante juntar essa parte de alimentação com a função do metabolismo do corpo estar funcionando bem? E aí que entra a nossa análise no alimento. Então, tá faltando cálcio. Aonde que ela vai recorrer para conseguir obter esse nutriente? Né? Ou o que tipo de alimento, né? Ela está com muita gastrite. Que tipo de alimento, então, ela não vai poder comer, que foi feito de análise alimentar e ela não pode, então, evita laranja, evita limão, produtos cítricos, assim, que pode causar uma dorzinha a mais no seu estômago. Inclusive o tomate, né? O tomate também, ele é ácido. Então, quando a gente entra agora um pouquinho ali com relação às águas e os íons minerais, a gente tem que os sais minerais, eles são nutrientes que apresentam várias funções no nosso nosso organismo, né? E também a gente pode ver que a água facilita esse transporte, porque ele dissocia a água e solubiliza para fazer o transporte para todo o nosso organismo. Então, através do sangue, todos esses íons minerais vão chegando nos órgãos que precisam. Então, aqui a gente tem a nossa célula, né? A nossa célula, ela tem constituintes orgânicos e inorgânicos. Então, a gente tem todas as macromoléculas, lá, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas nos orgânicos. E nos inorgânicos, aqueles dois, que é a água e sais minerais. Note que os inorgânicos aqui, ele tá, então, representado, né? Ele deveria ser mais verdinho aqui, que é da água. A maior parte, que é 75, 85, são os inorgânicos, que é a parte da água. Em 2 a 3% são os sais minerais. E aqui esses orgânicos é de 12 a 23%. Então tem que se alimentar de tudo, mas também tem que dar atenção para a água, que ela é um dos principais constituintes da nossa célula. Aqui eu trouxe para vocês também uma figurinha, facilita bastante, inclusive na hora de responder o questionário, onde a professora pergunta: o que eu tenho de macromolécula orgânica e o que eu tenho de macromolécula inorgânica? Qual que é a sua função? Aonde que eu vou encontrar? Então, daí você fica assim, nossa, então tudo isso. Então, primeiro lá, carboidrato orgânico. Eu tenho uma função energética, eu vou encontrar em frutas, doces, massas, pães, suco, arroz, batata, refri, bebidas alcoólicas. Lipídios, você já lembra, opa, gordurinha, orgânico. Também tem uma função de fornecer energia, função energética. Aonde que eu tenho gordura, alimentos mais oleaginosos? Frituras, bacon, maionese, gema de ovo, amendoim, castanhas, óleos, azeite, nozes, né? Então aqui você vai colocando à vontade. Então esse é o tipo de pergunta que eu faço para vocês, ainda mais dentro dos alimentos. Então, aonde que eu vou conseguir proteínas? Então já vai lá direto. Carnes em geral, clara de ovo, leite, soja. Então a pessoa não come carne, mas ela pode recorrer à soja como fonte de proteína também. Os ácidos nucleicos também vêm da carnes e vegetais, que tem agora uma função construtora, que eu comentei com vocês. Quero crescer, quero malhar, criar músculo. Então, adicionado na sua alimentação, proteínas e ácidos nucleicos, né? Então, come frango, ovo, para poder crescer ali e ter essas moléculas disponíveis.
Os próximos pontos, sais minerais, ela é aqui, então, inorgânica, tem, então, a função de regular, assim como as vitaminas. Só que os sais minerais eu encontro na água, nos leites e vegetais, e as vitaminas, vegetais, peixes, ovos, também frutas, leites e derivados, tá bom? Então, as proteínas são formadas por vários aminoácidos que a gente conversou, e também, como o próprio nome diz, ó, aminoácido, significa que na sua estrutura eu tenho uma parte que é amina, que é o NH2, e eu tenho também o ácido, que é esse grupo que a gente chama de carboxila, que é o COOH. Nossa, mas eu preciso saber disso também? Não, porque nosso enfoque não é nessa parte da química, o que eu tenho lá, né? Mas é só para então lembrar, então, vocês que as proteínas são formadas pelos aminoácidos, então a gente tem tanto grupos de amina e de ácidos na mesma estrutura. As proteínas também podem ser caracterizadas como as enzimas. Já devem ter ouvido falar, né? Inclusive, o meu esposo ele foi no nutricionista, e daí para ficar com o corpo malhado, que eles estavam falando lá, hoje em dia já existe também a aplicação de injeções com enzimas no próprio músculo para facilitar que a pessoa fique então mais malhada ali também. Ele não recorreu de, não gosta de injeção, falou assim, não, vou ficar fazendo minha academia normal mesmo. Começou ano passado, fazer uma regularização alimentar junto com o nutricionista, já perdeu 16 quilos, então tá feliz da vida que tá conseguindo ali mudar bastante, né? Mas o que eu trouxe para vocês é essa questão de que existe sim a possibilidade de a gente estar alterando, melhorando a saúde, alterando o corpo através de uma boa alimentação. Esse é o primeiro ponto, né? E um facilitador do nosso metabolismo são as enzimas, que eles agem como catalisador. O que é isso? Aqui tem uma figurinha para mostrar. A gente tem aqui, então, a enzima, que ela tem nas suas características, deixa eu acompanhar aqui com a flechinha, ó, as estruturas bem específicas para juntar no substrato, por exemplo, e separar eles. Então, para conseguir fazer com que essa reação seja mais rápida. Olha só, aqui é quando eu tenho, por exemplo, uma reação, né, dessa cinética com a enzima, então olha só em vermelhinho, mais rápido você chega nos produtos. Se você não tiver enzimas, né, que seria um catalisador, ele vai demorar, que seria essa linha pretinha aqui, para você chegar na reação. Então aquilo que às vezes demorava lá 4, 5 horas de uma reação, com uma enzima, com um catalisador, você consegue ali em 2 horas, 1 hora, você já consegue ter essa reação mais rápida. É interessante, sim, é utilizado quando você quer acelerar o metabolismo está muito parado, você também pode recorrer às enzimas como facilitadores, tá bom? Nosso outro ponto é falar um pouquinho também das coenzimas, daí a gente está relacionado às vitaminas, que são aqueles compostos de natureza de composição variada. Então, vitamina A, vitamina B, vitamina C, você precisa de todas elas. Lembrando, então, que as mais fáceis, que a gente mais discute no dia a dia, é a vitamina C, que vem né, dos frutos cítricos, laranja, limão, e também a vitamina D, que é um aspecto interessante que não necessariamente você vai ter ali na alimentação, mas quando você se expõe ao sol, né? Agora estamos no inverno, está mais dificinho, mas lagartear no sol é importante também, porque ele dá essa composição para você obter a vitamina D. Então, ela é importante também, porque as vitaminas originam essas coenzimas das próprias enzimas existentes. Então, a gente tem lá vitaminas A, B, C, D, E e a K. Todas elas importantes para a atividade do nosso organismo, tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não? Se tiver, pode me parar, me pausar, perguntar ali no chat, tá bom? Fica à vontade. Estamos todas aqui ainda. Então, beleza. Qualquer coisa, pode perguntar ou escreve ali do lado. Por que eu trouxe essa importância? Porque todos os nossos alimentos é o que vão nos dar a energia para o organismo funcionar bem, para o metabolismo estar adequado. Então, a gente tem lá carboidratos, gorduras, que são os lipídios, proteínas, e com isso a gente faz a glicólise, que é através da alimentação, a lise é quebra para formar a glicose, que é o açúcar. Ela que vai te dar energia. Então, se você está em um período muito longo de jejum, fica parado, você se alimenta, ele te dá um up de energia, além disso, liberando calor nessas reações que acontecem.
Então, dentro do nosso metabolismo, aqui a gente tem um aspecto bem importante de ser estudado, tem dois tipos de reações. A primeira, que é o catabolismo, que ele está relacionado à degradação, que é pegar aquela molécula grande, complexa, e quebrar elas em moléculas menores e liberar energia. Aqui a gente tem a nossa digestão, propriamente dita. A gente vai se alimentar, se alimenta da molécula grande, ela corta em moléculas menores e forma energia. Mas também a gente tem um outro aspecto do metabolismo, que é o anabolismo, que é a síntese. Formar célula, formar músculo, então também são importantes. Elas vão pegar essas moléculas pequenininhas que vieram da sua alimentação e vão formar em moléculas complexas. Mas para isso ela precisa absorver energia também para conseguir. E nisso a gente tem o nosso equilíbrio. Eu me alimento, quebro moléculas menores, o corpo pega essas moléculas menores e transforma em maiores, e assim vamos seguindo o nosso ciclo. E existe agora aqui essa questão importante. O nosso metabolismo pode ser rápido ou lento. Quantas vezes a gente já não tem percebido até mesmo que quando era menor, adolescente, criança, o metabolismo era rápido. Você comia, gastava energia, estava pronto, beleza, né? Ah, tem uma festa final de semana. Ah, eu vou cuidar da alimentação essa semana, já vou ficar ali sequinha pro final de semana. Hoje em dia, a gente já vê que vai tendo uma dificuldade um pouquinho maior. Então, cada ano que passa, o metabolismo ele dá uma baixadinha também, dá um metabolismo mais lento. Então, tem que seguir mais regras, se alimentar melhor, o corpo já começa a pedir, sentir falta de nutrientes. Então, se você come muito doce, aquilo demora um pouquinho mais para sair do corpo, né? Então, a gente entra nessa parte aqui que temos a diferenciação entre o metabolismo estar mais rápido ou lento. Então, quando a gente tem um metabolismo rápido, a gente gasta mais energia, dá aquela sensação de calor, e ele vem principalmente através de atividades físicas. Então, quem está ali, alimentação boa e atividades físicas, o metabolismo ele tem a tendência de ficar mais rápido. E com isso, você consegue ter um equilíbrio maior no corpo. Mas se o teu metabolismo está lento, e agora nesse frio a tendência é dar uma baixada mesmo, tá mais frio, o corpo fica, né, mais paradinho, mas ao mesmo tempo que o corpo está mais preguiçoso, dentro dele ele está fazendo várias reações químicas também para poder manter a tua temperatura. Então eles dizem que uma hora boa também para emagrecer é no frio, porque o corpo ali está trabalhando para manter a temperatura também. O nosso problema é que no frio a gente tem a tendência de comer fundi, macarrão, sopinha e vai lá sempre comendo várias dessas coisinhas e acaba também engordando porque acumula essas nutrientes no corpo, né? Então, quando o metabolismo está lento, tem um acúmulo das moléculas e é difícil de degradação, então a gente acaba tendo uma digestão mais lenta, vai acumulando a gordurinha, então vocês podem ver aqui na figurinha essa diferenciação dos metabolismos. Para isso, existe salvação. Já que estamos falando de alimentos, vamos recorrer ao quê? Aos alimentos termogênicos. Quem já não ouviu falar da utilização da água com limão, água com gengibre, joga canela em cima, pimenta, vários outros alimentos que vêm ali para facilitar o metabolismo. Então, a gente também pode recorrer a esse tipo de alimentos. Os alimentos termogênicos são aqueles que contêm substâncias que vão dar um aumento na temperatura do corpo. Então, acelera o nosso metabolismo e auxilia na queima da gordura. Então, a gente tem um fenômeno chamado de termogênese, que ele é regulado no nosso sistema nervoso, então ele deixa a temperatura mais quentinha. Então, se você coloca a pimenta também, tem um acúmulo maior, um aumento da temperatura, facilitando a degradação. Tá bom? Então, a gente tem aqui vários tipos de metabolismos no nosso corpo. Quais são as divisões? Primeiro, metabolismo basal, que é o que mantém o nosso organismo em equilíbrio. Então, mesmo se estiver parado, eu vou precisar respirar, eu vou precisar que meu coração continue batendo, que a corrente sanguínea siga e minha temperatura seja mantida. Então, mesmo que eu não faça nenhum tipo de atividade, esse é o metabolismo basal. Já vamos falar de novo dele, mas só para a gente fazer essa exemplificação. Segundo, metabolismo hepático, que está relacionado ao fígado. O fígado, vocês vão ficar assim de boca aberta quando vê o tanto de coisa que ele faz, né? E depois a gente tem também o metabolismo integrado, onde todos os organismos, né, todos os nossos órgãos,
eles funcionam ali em equilíbrio, facilitando o processo. Então, a gente tem ali casos com o sistema nervoso, o sistema endócrino também acaba afetando, e o nosso tecido adiposo, que é a gordurinha. Então, todos eles participam do metabolismo. Então, dentro desse metabolismo integrado, é que todas as vias metabólicas das nossas células funcionam em equilíbrio. A gente sabe, ó, mastigou na boca, ele vai descer até o estômago. O estômago termina de digerir o alimento e passa para o intestino. Nesse caminho, já passa as informações para o fígado também. Então, é um metabolismo integrado. Vários órgãos vão trabalhar junto nesse processo. Então, a gente tem aqui uma foto, né, uma figurinha que é bacana também para a gente estar estudando, que a gente vê lá o pâncreas libera a insulina e o glucagon, que são os responsáveis de ver o açúcar no sangue. O fígado processa gordura, carboidrato, proteína, ele pega determinadas medicações, por exemplo, ele precisa degradar, ele que armazena, ele que manda para todos os órgãos. O fígado, assim, é incrível, a gente nem sempre dá tanta atenção para ele. A gente tem a veia porta, que faz esse transporte de nutrientes do intestino para o fígado também. O intestino delgado, eles são os responsáveis de absorver nutrientes finais. Então, digeriu, chegou no intestino, ele demora, ele passa pelo intestino, em todos aqueles caminhos de vai e vem, para dar tempo mesmo dele buscar ali absorver o máximo de nutriente possível. Além disso, a gente tem aqui o cérebro, que transporta os íons para as nossas células, passando as informações, ó, preciso disso, preciso daquilo outro, ele vai trazendo então esse equilíbrio. Temos o tecido adiposo, a gordurinha, falei para vocês, ela nem sempre é desejada, mas é importante também, ela armazena os triglicerídeos, e em caso de falta de comida, poxa, a pessoa está em jejum, para a pessoa se manter, recorre ao tecido adiposo também. E o nosso músculo esquelético, que faz nosso trabalho mecânico, levantar, sentar, falar, piscar, tudo que a gente está fazendo, o músculo esquelético também participa. Então, note como tem vários órgãos, e é por isso que eu chamo de metabolismo integrado, porque a pâncreas, é fígado, intestino, cérebro, todos eles funcionando em equilíbrio para o nosso organismo. Tá joia? Isso é o metabolismo integrado, mas como a gente vai dividir cada um deles, agora a gente vai falar do metabolismo basal. Esse nome é esquisitinho mesmo, mas ele é bem fácil de ser entendido. Ele é a quantidade mínima que eu uso, mesmo estando em repouso. Então, pensem comigo, eu estou parada. Estou gastando energia? Estou gastando energia, sim. Quais são as funções que mesmo em repouso não param? Batimentos cardíacos, tem que bater, para ele estar, inclusive, auxiliando na oxigenação, passando o sangue para o nosso corpo todo. Pressão arterial, também é importante que ela seja mantida. Respiração e a manutenção da temperatura do corpo. Tudo isso, mesmo que eu esteja parado, sentado no sofá, na caixinha do nada, não pensando em nada, o meu corpo continua fazendo esse tipo de reação, certo? Então, são 4 principais funções que o nosso organismo não para. E para isso, a gente chama de metabolismo basal, que é o batimento cardíaco, pressão arterial, respiração e manter a nossa temperatura adequada. E agora, a gente entra no outro metabolismo, que eu falei para vocês, que é incrível, que é do fígado. O fígado participa de várias etapas e funções no corpo. Né? Nem sempre se dá todo o valor dele, não sei se vocês já conseguiram estudar um pouquinho mais o fígado, mas ele participa de todos os metabolismos, carboidratos, lipídios, proteínas, hormônios, tudo, e ele faz, então, o processo, indispensável de filtrar e armazenar o sangue. Ele degrada os xenobióticos, que seriam aqueles compostos estranhos no corpo, então, por exemplo, medicamento, alguma droga, bebida, às vezes só se relaciona o fígado com a bebidinha lá do final de semana, vai para o fígado, quem bebe demais tem problema de cirrose e tudo, mas não é só bebida. A própria medicação que você toma é o fígado que vai estar, então, degradando aquele composto esquisito, diferente, que a gente chama de xenobiótico, e vai, então, estar distribuindo. Além disso, o fígado sintetiza, né? Ele forma e excreta a bile, ele armazena vitaminas, a D, A e a B12, daí que tem o tempo por 4, 10 e 12 meses, e além disso também armazena o ferro, que atua na síntese das proteínas e auxilia na nossa coagulação. Então, fez um corte,
o fígado também está ali acionado para então liberar o ferro, né, com a proteína ferritina ali para fazer então aquela degradação para estancar o sangue e uma boa cicatrização. Imagina o tanto de coisa que o fígado faz, né? Hoje em dia a gente já vê, inclusive, algumas pessoas que fazem a doação deles, tiram um pedacinho, doa, porque realmente o fígado participa de tudo isso, né? É um órgão muito importante. Então, ele metaboliza os fármacos, né? Então, às vezes, só uma pequena quantidade dele ele está ativo. Então, o fígado pega o remédio, ele vai achar onde está o complexo ativo, fala, achei, joga para a corrente sanguínea, e daí é aquelas coisas, né? Que a gente fala assim, nossa, como que o corpo sabia que eu estava com dor bem ali, tipo, tô com dor no braço. Daí tomei o remédio, parou a dor no braço. É como se pensasse assim, como que o meu organismo sabe que é bem ali que está doendo, né? Mas na verdade é que o fígado degradou, lançou para a corrente sanguínea passa no corpo todo e ele vai então amenizando a dor através então desse sistema circulatório, né? Então a primeira coisa é essa passagem pelo fígado que vai falar sobre a disponibilidade do fármaco. É claro que, eu estou cuidando, estou com muita dor de cabeça, estou tomando bastante medicação. Às vezes existe uma sobrecarga do fígado. Então, já deve ter ouvido falar que você toma uma medicação, melhora uma coisa, mas piora a outra, né? Então, quando diz nessa questão de piora ou sobrecarrega, normalmente o fígado é um dos primeiros que sofre, né, dessa intervenção, porque como ele é responsável de degradar, então o fígado é um dos primeiros ali que sentem quando realmente está alguma substância em excesso, quando ele está forçando, está trabalhando demais por causa disso, tá bom? E também temos a questão de no fígado ter um acúmulo dos lipídios, que é a gordura. Então, infelizmente, a gente tem aqui, né? Vocês podem ver na figurinha um fígado saudável, mas ele pode estar com gordura, que daí a gente tem a esteatose. Temos também o caso da fibrose hepática e também da cirrose, que é aquele último caso que eu comentei com vocês, que quando bebe demais, sobrecarrega o fígado de estar degradando aquela bebida alcoólica e também acaba trazendo problemas para o organismo. Então, diariamente, nosso corpo produz de 25 a 105 lipídios, né, e são formados em triglicerídeos, apenas para título de conhecimento. E, além disso, a gente vai entrar agora também naquilo que estávamos comentando. A gente cuida da alimentação, pode sobrecarregar o fígado ou não, né? Mas também, de acordo com a alimentação, a gente tem as lipoproteínas. Então, é proteína com lipídios. Tem o HDL e o LDL, que é aquele colesterol bom e o colesterol ruim. Então, o HDL é o colesterol bom, até que tem um desenho dele de anjinho, o LDL aqui como um capitinha, para vocês conseguirem diferenciar, porque então o HDL ele é bom porque ele captura o colesterol dos tecidos e manda para o fígado resolve aí, tá com problema. Em compensação, o ruim, o colesterol do LDL, ele faz o contrário, ele transporta do fígado para os tecidos. Então, quando tem um acúmulo, é o que acontece aqui, por exemplo, ó, um acúmulo de gordura acaba dificultando a nossa corrente sanguínea. Então, aonde passava aqui a corrente sanguínea, quando tem gordura, então ele tem uma dificuldade maior de passagem. Então, o colesterol ruim causa essas placas nas artérias, que pode, então, endurecer justamente a gordura. Ainda mais no friozinho, você está cozinhando alguma coisa, ainda mais com material gordurento, caiu a temperatura, já forma aquela crosta, né? Mesma coisa que pode acontecer nas artérias. Então, o LDL, ele joga o colesterol lá e pronto, daí que dá um problema maior. Então, o colesterol, ele é necessário no corpo, a gente tem que ter o colesterol, mas a questão é sempre aquela, equilíbrio, né? Para que funcione, então, nossas células, nervos, músculos, fígado, intestino, coração, tudo isso tem gordura, tem o colesterol que é necessário. Então, é um lipídio muito importante para nós. O problema é essa questão do colesterol alto. Muito lipídio, muita gordura acaba trazendo problemas até mesmo cardiovasculares e doenças que vão trazendo problemas depois. Tá, joia? Essa é a questão dos lipídios, o problema. Agora, a questão dos carboidratos ou do açúcar, que a gente estava comentando, é a dificuldade com relação à glicose. Glicose elevada, muito açúcar no sangue, causa diabetes. Então, a gente tem 2 hormônios que são do pâncreas, tá? Esse é um cuidado que tem que ter, porque às vezes associar é o fígado também. Não, nesse caso não.
é o pâncreas, que produz dois hormônios, a insulina e o glucagon. Então, para ficar mais fácil de associar, vamos pensar assim, a pessoa que tem diabetes, ela tem açúcar, né, ou glicose no sangue, ela vai aplicar a insulina, porque a insulina tira esse açúcar que está no sangue e manda para o fígado, né? E quando a gente tem o glucagon, é o efeito contrário. Ele tira dos tecidos e do fígado e manda para a corrente sanguínea. Então, a insulina absorve a glicose das células, né? Absorção das células pelas células do fígado, músculo e tecido adiposo, tira do sangue, então, e manda para eles lá. Diminui, o açúcar não fica, o teu sangue não fica tão doce. E o glucagon é assim, poxa, tô muito tempo sem alimentar, a pessoa acaba dando um decaimento, né? Não tem açúcar. O glucagon, ele vem também para auxiliar, ele faz essa ação contrária, tira do fígado, dos músculos e do tecido adiposo e joga açúcar na corrente sanguínea para manter a atividade corporal boa. Mas a gente tem duas questões, ou de ter a hiperglicemia, muito açúcar, ou a hipoglicemia, que é baixo açúcar. A hiper, quando tem muito açúcar, que daí é voltado para diabetes, o que acontece? Aumento da micção, o que é isso? A pessoa tem mais vontade de ir no banheiro, urinar, sente mais sede e fome, além de uma fadiga, uma agitação e tem perda de peso. Então, esse é um dos sintomas principais da diabetes. A pessoa emagrece muito, vai bastante no banheiro, está com sede constante, né? E acaba tendo essa questão de ter açúcar ou muita glicose no sangue. E o contrário, é chamada de hipoglicemia, quando tem pouco açúcar no sangue. Então, ela também tem um suor excessivo, fadiga, né? Esse suor excessivo a gente chama de sudorese. Além disso, pode dar tontura, palidez, palpitação, fome e a mudança do comportamento. Vai ver que fica irritado. Quando que tem uma hipoglicemia? Normalmente, quando você passa um período muito longo de jejum. Você não se alimentou, então os teores, né, as concentrações de glicose abaixam, e a pessoa fica assim, então, mais irritada, tá com fome. Quantas vezes você não vê a pessoa quase desmaiando, então por isso que tá tontura. Quando você pergunta para ela, o que aconteceu? Ah, eu saí de casa correndo, nem comi nada. Então, a pessoa não se alimentou, o açúcar dela baixou, o que eu vou fazer? Vou oferecer um doce, alguma coisa, algum açúcar, para que a pessoa possa, então, voltar à condição normal. Tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não? Beleza? Qualquer coisa podem perguntar, tá? A gente não vai estender muito. Hoje eu quero trazer um apanhado geral da disciplina para vocês, né? Mas vou trazer esses pontos principais com relação aos alimentos. Esse outro ponto agora é a leptina e a grelina. Eles são, então, dois hormônios que são produzidos no nosso corpo que nos indicam. Então, se eu estou em jejum, significa que a minha grelina está mais elevada. Aquela sensação de fome. A leptina está baixinha. Depois de comer, inverte-se isso. Então, a leptina fica em concentração maior, porque ela dá aquela sensação de saciedade, tipo, comi, não, agora não quero comer mais, já estou satisfeita. E a grelina, então, que é aquela sensação de fome, abaixa. Então, a leptina, que é a saciedade, ela é produzida no nosso tecido adiposo, estimula a saciedade pelo hipotálamo, então fala assim, não precisa mais comer, já se alimentou. Inibe a produção de peptídeos, que estimulam a ingestão alimentar, então você não fica com aquela vontade de vou comer, não, já me alimentei, agora eu dei uma pausa para o corpo digerir. Estimula o gasto energético também, tá bom? Então, essa questão, eu trouxe para vocês os hormônios, os órgãos, tudo isso para trazer a importância de uma boa alimentação para a nossa saúde. Então, o que a gente viu? Concentrações excessivas ou em falta fazem um desequilíbrio no nosso organismo. Desequilíbrio hormonal, desequilíbrio em todas as características. Se o açúcar está em excesso, diabetes. Se o colesterol está alto, é porque está com muitos lipídios também. E todos eles vão fazendo, então, com que o nosso corpo responda conforme a nossa alimentação. Então, a alimentação saudável, equilibrada, ela tem que estar rica em vitaminas, minerais, tem que fazer uma atividade física regular, né? Porque traz benefícios para o controle do peso, melhorar o rendimento, aumenta a memória, concentração, humor, o próprio sistema imunológico. A partir do momento que você não está se alimentando bem, o sistema imunológico abaixa, você fica mais suscetível a ter doenças também. Então, para prevenir das doenças, é interessante que tenha uma boa alimentação.
E também entra agora num aspecto interessante, importante, que é importante a gente preferir, né, dar preferência pelos alimentos naturais ao invés dos superprocessados. Salgadinho, bolacha, essas coisas são superprocessados, tem mais açúcar no meio, então o ideal é que você busque fontes naturais que vão trazer benefícios para a saúde. Então eu trouxe para vocês aqui a nossa famosa pirâmide alimentar. Normalmente os nutricionistas já sabem de cor e salteado, né? Então a gente tem aqui essa base alimentar que é uma fonte energética, que nós temos aqui carboidratos, batata, inhame, pão, macarrão, massas, elas entram aqui como a fonte energética da nossa base principal. Depois a gente tem os reguladores, como as vitaminas e sais minerais, legumes, frutas, verduras. Depois a gente tem os construtores. Lembra que a gente comentou sobre as proteínas? Estou fazendo malhação, estou fazendo academia, quero crescer músculo? Vai se alimentar com mais proteínas. Então é mais carne, mais soja, mais ovo, tá? Então aqui a gente tem essa representação dos construtores, eles que vão formar as células, os músculos posteriormente. E lá por cima, os menorzinhos, que são os energéticos extras, então seriam os processados mesmo, pizza, açúcar, doce, bolo, óleos, eles são os energéticos extras, porque é aquilo que você acabou de alimentar, ele já te dá um pico de energia rápido, diferente dos energéticos de base, como uma massa, pão, que demora um pouquinho mais para degradar, mas então você fica com um tempo maior de saciedade. Agora, esses aqui são tão fáceis de degradar que você comeu o docinho, pronto, já sente fome logo na sequência. Então, quais seriam os nossos benefícios da alimentação saudável para a gente finalizar a nossa aula? A gente tem aqui 9 principais aspectos, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, e daí a gente já finaliza. Esses são os últimos temas da aula de hoje que eu trouxe para vocês. Então, o primeiro benefício, garante mais energia. Quanto mais alimentação saudável você tem mais disposição, então é importante inserir nisso a prática das atividades físicas. Uma alimentação saudável também previne de doenças infecciosas, então quem tem uma alimentação boa, tá ali comendo frutas, vitamina C, ela acaba então também reduzindo o risco dela de contrair uma gripe, um resfriado, porque ela está em boas condições, né, do sistema imunológico dela. Uma parte interessante também da alimentação saudável, diminui o risco das doenças crônicas, que são aquelas que demoram um pouquinho mais para aparecerem, né? Então você não vai ter problemas cardíacos, diabetes, colesterol, porque você está com uma alimentação adequada. Além disso, evita problemas quando você tem uma alimentação boa com vitaminas, minerais e fibras, então tem uma regularização do colesterol, regularização do intestino, regularização da quantidade de açúcar ou glicose no sangue, e isso evita problemas futuros. É o que a gente estava comentando. Acumulou muitos lipídios, essa gordura vai para a artéria, atrapalha a circulação, dá um problema de derrame, AVC. Muito sangue, muito açúcar no sangue, dá problemas de diabetes, então a pessoa também acaba indo mais no banheiro, perde peso, então ela tem dificuldades maiores nessa também, tá bom? Nosso outro ponto, então, aqui é que promove o crescimento e a renovação dos tecidos. Então, por que é uma alimentação boa? Traz isso também, porque ela promove o principal formação e renovação dos ossos, pele, músculo, que são importantes tanto para a criança, então para evitar esses casos de subnutrição, que a pessoa, né, não tem uma alimentação boa, então às vezes a criança não cresce, ela fica pequenininha, tem uma tendência ao nanismo, né? Então também é importante que a gente tome esse cuidado com as crianças também, para que elas tenham uma alimentação boa. Auxilia no processo do ganho da massa muscular e também no emagrecimento. A gente viu, comer saudável, o metabolismo entra num equilíbrio bom e funcionamento corretos. Além disso, melhora o rendimento e a concentração. Então, quantas vezes fala assim, tá ficando mais idoso? Vai lá nas vitaminas de A a Z, recorre também ao ômega 3, principalmente ao ômega 3, porque é aquele lipídio bom, que facilita, então, a concentração das pessoas e faz com que a memória também fique melhor. E também dá uma maior disposição, o metabolismo funciona bem, tá? Tem as energias que vêm do alimento, então
facilita a produção até dos hormônios, aquele hormônio da felicidade, o hormônio do prazer, para você estar se sentindo bem, também vem de uma alimentação adequada, tá bom? Além disso, a gente pode estar comentando sobre a regularização dos hormônios, que eu comentei com vocês, evita doenças na tireoide e problemas da fertilidade. E por último, a alimentação saudável ajuda a prevenir no envelhecimento precoce. Isso porque uma alimentação cheia de antioxidantes ajuda a combater os radicais livres, então ela também melhora o aspecto da pele, demora para aparecer os sinais de envelhecimento, então ela é interessante também. E uma alimentação boa, além de te dar todas essas energias, melhora a qualidade do sono, porque aumenta a produção da melatonina, que influencia essa qualidade dele. Tá, então eu trouxe aqui uma figurinha para vocês, que mostra uma alimentação saudável, com legumes, verduras, a carne. Aqui eu acho que está até sem a carne, né? Ele colocou, acho que soja aqui no cantinho, ou é feijão. Mas para mostrar para vocês que a gente tem, então, esses componentes, e a alimentação saudável está totalmente ligada ao bom funcionamento do nosso organismo. Eu vou, então, interromper agora aqui o compartilhamento para falar com vocês. Tá certo? Eu comentei com vocês que hoje a aula ia ser mais dinâmica, justamente para trazer um pouquinho sobre o conteúdo do que a gente vai estar discutindo. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente viu que a alimentação está totalmente relacionada com o nosso aspecto de boa salubridade. Então, para o nosso organismo funcionar bem, o sistema imunológico e estar em equilíbrio, tem que ter uma alimentação boa, certo? Nossas próximas aulas foi o que eu trouxe ali para vocês. Vamos ver métodos de analisar os alimentos, vamos analisar se tem ou não agrotóxicos, quais são os tipos de problemas que vêm disso, e também vamos estudar a parte microbiológica. Então, ele tem que estar com uma qualidade boa, o alimento tem que ser lavado, quantas vezes coloca, por exemplo, a alface no vinagre, ou coloca um pouquinho de soda, só para ele estar ali matando os micro-organismos. Então, é importante também ter esse cuidado, tá joia? Então, hoje a aula é essa, tá? Ela já está disponibilizada para vocês, os slides ali no AVA. Daqui a pouquinho eu já vou baixar e vou estar inserindo também a videoaula de hoje. E daí na semana que vem a gente já se encontra presencialmente, tá bom? Então, se vir algum colega perdido, a gente faz uma revisão dessa aula de hoje e já parte para os novos conhecimentos, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todas, né? Desejo boa noite. Se alguém tiver uma dúvida, tá com vergonha, pode me mandar uma mensagem, tá? Vou colocar aqui também meu e-mail, mas pode me mandar pelo AVA também. Stephanie Piazza, unifaciar.edu.br, tá? Ah, não tem vergonha de falar ali. Pode me mandar um e-mail também, qualquer coisa, tá bom? Boa noite para vocês, bom descanso. E qualquer dúvida, pode me perguntar que a prof vai estar disponível para ir conversando com vocês.